bem-vindos. Eu sou a doutora Jane Iticica, chefe do grupo de pesquisa em zumbido do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Essa é a doutora Laura Garcia, nossa fonoaudióloga responsável pelo atendimento dos pacientes, aconselhamento e realização dos exames audiológicos. Olá, hoje nós vamos iniciar com a primeira série do nosso grupo de zumbido, que é o GAPS. GAPS, que significa Grupo de Apoio a Pessoas com Zumbido. Então, vamos falar de algumas perguntas muito frequentes que vocês nos fazem. Uma das perguntas é: por que eu tenho zumbido e qual a causa? Na verdade, o zumbido pode ter dezenas de causas, né? Existem artigos só sobre isso e mais de 200 causas documentadas para justificar a percepção daquele zumbido naquele paciente. O que eu acho que é mais interessante enfatizar, que isso é que torna muitas vezes o sintoma desafiador para o médico e para o paciente, é que, na verdade, o mesmo paciente, em geral, tem 2, 3, 4 causas. Laura, o que você gostaria de complementar sobre isso? Eu acho que essas causas nós começamos a investigar durante o que a gente chama de anamnese, que é a entrevista inicial com o médico. Nessa entrevista, é muito importante que vocês tragam as informações e as dúvidas que vocês têm. Como a doutora Jane disse, normalmente se tem mais de uma causa ou mais de 2, e algumas vezes, apesar dos médicos fazerem vários exames e uma anamnese muito apurada, pode-se chegar à conclusão que é uma causa idiopática, ou seja, sem um conhecimento do que tenha causado o zumbido. Mas, para isso, a informação que vocês nos trazem é essencial. Uma outra pergunta que nos fazem muito frequentemente é se é comum ter zumbido. E, na verdade, a resposta é sim. Nós fizemos um estudo e um levantamento de campo nos diversos bairros, regiões e setores censitários da cidade de São Paulo. Descobrimos que 22% da nossa população tem zumbido. É claro que essas pessoas não se incomodam da mesma forma, mas esse é o percentual. Portanto, é um sintoma comum e prevalente na população. De acordo com o que a doutora Jane nos coloca, a questão do incômodo que o zumbido traz na vida do paciente é muito importante. Então, não se mensura o zumbido de uma forma objetiva. Não existem ainda exames objetivos para mensurar esse zumbido. Mas o nosso trabalho começa a partir desta informação que vocês trazem. Como esse zumbido chega até vocês, o quanto ele incomoda e como ele se manifesta. Por exemplo, acho que a doutora Jane pode falar, uma das questões que algumas pessoas trazem é o sono, que é não reparador, um sono que não tem qualidade. Sim, é verdade. Isso é uma queixa muito comum. Eu não saberia dizer agora de pronto qual o percentual desses pacientes que têm queixa de sono, mas eu sei que muitos deles chegam para nós queixando que o zumbido atrapalha para dormir ou que eles são acordados pelo zumbido. Então, essa questão do sono, ela tem muita relação. E é óbvio, quanto melhor o sono, menos perceptível o zumbido. Por isso é importante o paciente praticar uma boa higiene do sono. Mais para frente a gente pode trazer aqui dicas de higiene do sono para eles, né, Laura? Com certeza. Uma outra pergunta que é muito frequente
é que o paciente acha que o zumbido vai fazer com que ele evolua para uma surdez. O que você acha disso, Laura? Realmente é muito comum que nos chegue essa pergunta, mas aí vai uma boa notícia. O zumbido não causa nenhum tipo de perda auditiva. Porém, o que vemos na literatura e na nossa experiência clínica é o contrário. Mais de 80% das pessoas que têm algum tipo de perda auditiva, que pode muitas vezes ser até imperceptível para o paciente, ou seja, quando ele é perguntado, ele diz, não, eu escuto muito bem. E quando a gente faz alguns exames, a gente vê até que pode existir alguma perda de audição. Então, as perdas de audição, como dissemos, em mais de 80% das pessoas, pode ser uma das causas do zumbido. Não talvez a única, mas é muito importante que a gente avalie com cuidado. É importante enfatizar que não é porque o paciente tem zumbido que aquele zumbido vai levar a perda auditiva. Às vezes, essas duas coisas não estão necessariamente relacionadas. Elas podem até ocorrer em associação, mas não existe um vínculo causal direto. E, doutora, não seria importante a gente comentar um pouco, também uma pergunta que muitos de vocês nos fazem, e uma pessoa que não tem perda auditiva, então ela não tem zumbido? Existem, sim, muitos casos de pacientes que têm a perda auditiva, têm a surdez, e a gente pergunta e eles negam o zumbido. Então, o fato do paciente ter perda auditiva e surdez não quer dizer que ele necessariamente tenha associado os sintomas zumbido. Eu vou contar uma historinha para vocês, que é uma impressão minha clínica de vivência, tá? A percepção que eu tenho, que eu já fiz parte do ambulatório de surdez súbita aqui do Hospital das Clínicas, é que quanto mais rápida a instalação da perda auditiva, mais frequente o aparecimento de zumbido associado. Então, por exemplo, se o paciente tem uma perda súbita da audição, 95% desses pacientes vão ter zumbido, né? Já se a perda é uma perda lenta, imperceptível, que nem o próprio paciente se dá conta que ela está se instalando, muitas vezes o zumbido não aparece em conjunto. Você vai ter zumbido em 60% dos casos, tá? Então, para mim, isso é uma coisa relevante na história que vai fazer falar a favor ou não da gente ter ou não associação entre o zumbido e a perda auditiva. Uma outra pergunta muito importante é se o zumbido é uma doença grave. E a gente sabe, por experiência dos pacientes, a gente atende 20 pacientes toda semana, só aqui no Hospital das Clínicas, na sexta-feira, vem muito essa pergunta, mas eu me preocupo, doutora, porque eu acho que o zumbido é uma doença grave. E às vezes o paciente só quer saber isso. O que eu tenho realmente? Eu só queria deixar bem claro para vocês que é muito raro o zumbido ser uma doença grave. Na maioria das vezes, não é uma doença grave, não vai enlouquecer, não vai fazer com que o paciente pense coisas aterrorizantes, tá? Na maioria das vezes, é um sintoma que representa alguma disfunção no corpo, mas que, em geral, não é doença grave. Quer dizer, então, que zumbido não é doença. Zumbido é um sintoma. É um sinal. É um sinal que pode representar 2, 3 doenças ou fatores associados, né? Tenho medo de enlouquecer por causa desse zumbido. A gente acabou de falar nisso. Laura, você quer comentar? Exatamente. Algumas pessoas, às vezes, esse medo vem pelo fato de acreditarem que tem uma doença letal. Isso pode acontecer. E sempre nós vamos respeitar as dúvidas que vocês nos tragam. Todas as dúvidas são muito bem-vindas e têm que ser esclarecidas. Então, na verdade,
O zumbido não mata ninguém, mas ele pode incomodar, causando um prejuízo na qualidade de vida. E nós trabalhamos para que vocês tenham a melhor qualidade de vida possível. Outra pergunta que aparece sempre é se o zumbido tem cura. O que eu vou responder aqui é que muitos dos zumbidos podem ser tratados e melhorados. A percepção pode ser aliviada. A gente pode aliviar a percepção do zumbido. Alguns zumbidos sim têm cura, né? E outros melhoram. É claro que também existem os zumbidos que não respondem ao tratamento, mas essa não é a maioria dos casos. Então, alguns têm cura, outros têm melhora e outros realmente a gente não consegue curar. Mas vai variar caso a caso. Mas sempre vale a pena tentar, sempre vale a pena essa parceria. Uma outra pergunta também frequente é que o zumbido ele fica mais perceptível à noite no silêncio. Por que será que isso ocorre, Laura? Veja, durante o dia, primeiro que estamos ocupados com as nossas atividades. E também vivemos numa cidade que tem o ruído constante. E isso faz com que o zumbido fique mascarado, fique aliviado, fique como que escondido. Quando vem vindo à noite, naturalmente os sons externos diminuem. Então, nesse sentido, o nosso zumbido sobressai a esse silêncio, podendo causar uma dificuldade para pegar no sono. Uma outra pergunta que os pacientes nos fazem é se zumbido tem tratamento. Sim, zumbido tem tratamento. Muitas vezes aqui no hospital a gente entra com 2, 3 tratamentos na sequência, claro, não todos ao mesmo tempo, para tratar e aliviar aquela percepção, tá? Isso é o mais comum, da gente precisar de usar, isso é o mais comum, da gente precisar usar 2, 3 estratégias de tratamento até alcançar o benefício de alívio da percepção do zumbido e conseguir dar alta ao paciente, tá? Então, não é um trabalho de cigarra, é um trabalho de formiguinha. Vocês conhecem o livro da formiga e da cigarra? É um trabalho de formiguinha, mas funciona, dá certo e é muito recompensador. Dentre os tratamentos, a gente tem medicamentos, a gente tem aparelhos de amplificação sonora, a gente tem tratamento com fisioterapeuta, tratamento com osteopata, a gente tem neuromodulação através de um aparelho de substituição sensorial. Existem muitos recursos, agulhamento, meditação, mindfulness, terapia cognitiva comportamental. Então, o que não falta é recursos, estratégias para o médico e para o grupo, e para a equipe, e para essa comunidade conseguir ajudar o paciente. Uma outra pergunta muito importante. Tem paciente que se irrita muito com os barulhos. Por que será que isso acontece, né? E que outras pessoas não se irritam? Isso é um sintoma também muito frequente, que muitas vezes as pessoas não sabem o nome, né? É a sensibilidade aos sons, é a hiperacusia, né? E que tem também aí as suas nuances, misofonia, fonofobia, né? E dá para ser tratado também. O interessante é que esses casos, a gente vê que acontece o contrário. Às vezes o paciente tem piora do zumbido em ambientes ruidosos e barulhentos. Por quê? Porque não é só o zumbido. Ele tem esse aumento do ganho do sistema nervoso central. Ele tem essa sensibilidade a sons. E, doutora, e a questão da alimentação? Ela pode influir de alguma maneira? Sim. No zumbido? Sim, a alimentação é uma coisa muito importante. A alimentação, ela pode influenciar diretamente no zumbido. O café, o álcool, os doces e guloseimas,
chá preto, chá mate, refrigerantes, o cigarro, as drogas ilícitas, né? Eu tenho um caso muito interessante aqui no hospital, em que o paciente estava em acompanhamento, ele era tabagista, e ele quebrou a clavícula, as clavículas, ele precisou ficar engessado com aquele 8, aquele infinito aqui de gesso, e ele não conseguia fumar, e ele ficou um mês sem fumar. E pasmem, o zumbido desapareceu, tá? E existe relatos milhares de que, ai, doutora, quando eu como um doce, quando eu bebo um vinho, quando eu tomo uma caipirinha, o meu zumbido piora, né? Em geral, assim, a gente acaba fazendo isso de repente à noite, e no dia seguinte já amanhece pior. Então, esses relatos são muito frequentes. Eu acho que era isso, e a gente volta em breve com a nossa segunda série. Laura. Até mais, aguardamos vocês.